que a gente vai falar sobre o término do gaulês com a namorada, noiva, esposa? Em tempos hipermodernos a gente não sabe mais nem essas coisas. Mas por que falar de gaulês? Ou melhor, por que a gente não deve falar sobre isso? É um daqueles casos que sacode a internet para quem gosta do cara, que é gigantesco na internet, mas que nem todo mundo conhece. E eu não vou aqui apresentar gaulês. Eu sou muito menor do que ele. Mas o fato é que é um desses casos que se torna extremamente popular e que gera uma série de comentários. E em algum momento a gente tem que parar para refletir por que existe esse tipo de fenômeno, de comentário em cima de relacionamento e quebra de relacionamento. E por que a gente deve refrear o nosso olhar sobre esse tipo de parada. Então hoje a gente vai falar de filosofia e também de Bíblia, teologia e Bíblia, a partir daquilo que a gente está observando nesse fenômeno gaulês e outros términos de relacionamento também. Eu vou fazer isso, eu não preciso apresentar gaulês, mas eu preciso me apresentar. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você confia no nosso trabalho, torne-se um membro e ajude esse canal aí ainda mais longe. Dê uma passadinha aqui na descrição, conheça os nossos cursos e veja as indicações de livros feitas nesse vídeo. Sim, nesse vídeo a gente vai indicar alguns livros e os links estão na descrição. Se você eventualmente não conhece gaulês, porque a tua bolha não é a bolha desse absoluto fenômeno da internet, não tem problema. Você pode dar um rápido Googlezinho, porque qualquer coisa aparece rapidinho. Vai aparecer Asterix o gaulês e Streamer o gaulês. Eu estou falando do Streamer, tá? Que terminou o seu relacionamento e agora um monte de youtubers se sente no direito de dar pitacos sobre isso. E eu queria voltar os nossos olhos para a atenção que a gente dá para celebridades de bolhas de nichos ou celebridades absolutamente conhecidas e as vidas privadas dessas celebridades. Por que eu tenho que saber com quem que a Demi Moore é casada? Tá, agora eu falei para uma geração que não é a geração do gaulês. Mas por que eu tenho que saber da vida privada das celebridades? Por que tem um monte de... precisa colocar um monte de fotógrafo correndo de carro atrás do carro da princesa Diana, fazendo com que ela morra num acidente automobilístico? Por que essas coisas acontecem? Por que a gente precisa disso? Ou, na verdade, será que não era melhor a gente se refrear disso? E então a gente vai falar desse tema e dos problemas que ele gera para as nossas vidas de relacionamento e conjugais, do ponto de vista filosófico, depois com um pouco de teologia e, por fim, com Bíblia e teologia conjugados. Beleza? Então, vamos primeiro para a filosofia. Cara, qual que é o lance da gente ficar perdendo nosso tempo com fofoca da vida pessoal de celebridades? Sejam essas celebridades da família real, do mundo digital, do mundo da televisão, do mundo da música. Qual que é desse fascínio que a gente tem? E vou acrescentar aqui um fascínio que a gente tem às vezes pela vida pessoal das celebridades da cultura gospel também. Ai, o casamento da cantora fulana. Importa o casamento da cantora fulana? Ela é sua parente, ela é membro da sua igreja, ela é sua amiga. Qual é essa importância e por que a gente acaba dando importância para essas coisas? Um dos estudiosos desse tipo de fenômeno, da Universidade de Chester, chamado Mark Duffett, ele pesquisa sobre o fenômeno de fãs do Elvis Presley. Elvis Presley talvez tenha sido uma das primeiras celebridades que reuniu em torno de si um frenesi de fãs, aquela coisa de fãs gritando por onde ele passava, de não conseguir ingresso para show e gente amontoada para assistir o cara tocar, mas também amontoada na frente do hotel. O cara não conseguir ter vida privada, não conseguir ir num restaurante, esse tipo de coisa. Mark Duffett escreve sobre esse fenômeno do surgimento da celebridade
ali na figura do Elvis Presley e o que acontece com o fã. E ele elenca o nosso primeiro problema que a gente deve prestar uma certa atenção, que é a idealização daquele a quem a gente admira. A admiração, ela se torna de tal maneira idealizada que aquela pessoa se torna quase um objeto de culto, ou um objeto de culto mesmo. Não por acaso, o nome que essas pessoas vão ganhar ao longo do século XX é ídolo. E eu não estou dizendo aqui para você não gostar da Taylor Swift, para você não querer gostar, sei lá quem que é o seu ídolo, ou para você, não, vamos resolver isso. Falar ídolo é pecado, fala que você admira, não que você é fã. Só vai gerar legalismo, não resolve a situação. O que é importante é como o seu coração, como você por dentro, se direciona àquela pessoa na sua admiração. Mas o fato é que a admiração se transforma em idealização, e a idealização transforma aquela pessoa num objeto de culto. E então deixa de ser do meu interesse apenas a música que o Elvis produz, apenas a maneira como ele canta, apenas a performance dele no palco. Passa a ser do meu interesse o fenômeno Elvis Presley como um todo, porque ele virou meu objeto de culto. E sendo ele meu objeto de culto, eu quero saber como ele lida com os dias mais tristes, que tipo de alimentação ele tem, que horas ele faz exercício físico, com quem que ele se relaciona, quem são os amigos mais próximos, qual é o segredo dele para o sucesso, como ele faz para ter mais amigos e, claro, como são os seus relacionamentos amorosos. E surge a partir daí um interesse na vida privada, na vida pessoal, em especial nos relacionamentos dessas celebridades, que, por um lado, a gente quer cultuar de tanto que a gente admira. Por outro lado, a gente quer ser parecido, ter o sucesso, a fama que aquela pessoa tem. E quem sabe até mesmo o tipo de relacionamento que elas têm. Afinal de contas, a esposa desse tipo de cara é bonita, o homem que essas celebridades femininas acabam tendo são homens idealizados também. Então a gente quer ter a nossa vida de Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima, se você quiser. Perceba que aqui a gente não está falando de um teólogo, a gente está falando de um cientista social / filósofo que está olhando para o fenômeno cultural Elvis Presley. A gente está olhando para Mark Duffett, um acadêmico da Universidade de Chester. Não estamos falando de um pastor, não estamos falando de um teólogo. A gente está falando de alguém da área das humanidades, das ciências sociais, que é o Mark Duffett. E o que ele está demonstrando é precisamente aquilo que o salmista diz: olha, vejam os ídolos deles, se tornam iguais aos ídolos aqueles que os adoram e aqueles que os confeccionam. Em outras palavras, o desejo de ser igual ao ídolo nos torna iguais aos ídolos. A ironia do salmista é que o ídolo, na verdade, é uma figura morta. Então, em primeiro lugar, Mark Duffett. Como ele não tem literatura publicada, até onde eu sei, em língua portuguesa, eu não vou indicar a literatura dele, mas você pode ir atrás de Mark Duffett e Elvis Presley, que é uma leitura interessante. Então, esse é o primeiro ponto. É essa idealização dos relacionamentos. E quando esses relacionamentos não dão certo, isso pode gerar algum tipo de crise, ou a percepção de que relacionamentos não foram feitos para dar certo, foram feitos para serem algo de efêmeros, mas sobre isso daqui a pouco. O segundo pensador que eu queria trazer, esse sim eu quero indicar literatura, é o Michael Sandel, que é da filosofia de Harvard. Você pode ver que o meu livro está um pouquinho amassado, porque eu comprei na promoção daqueles na banquinha de livraria que estava R$10. Às vezes acontece de você achar um achadinho desse, ele está meio rasgadinho, meio amassado, mas você encontra dele novo no link que está aqui na descrição. Editora Civilização Brasileira. Michael Sandel é daqueles autores, daqueles professores que
quando abre as matrículas para o cara se inscrever na aula dele, eu quero pegar a eletiva com o Michael Sandel, rapidamente esgota, a maioria nem consegue, ele lota a classe, isso em Harvard. E ele escreve aqui em A Tirania do Mérito a respeito de como a nossa sociedade tem se organizado em torno da ideia de mérito e da gente se provar e da gente mostrar para o outro que a gente é capaz. E isso foge da esfera apenas corporativa e do mundo do trabalho, em que você precisa bater as metas para ser bem-sucedido. E a tirania do mérito, essa ideia de uma sociedade que vive a partir da necessidade da gente se autoprovar, isso se torna uma tirania, isso se torna algo que oprime as pessoas, porque elas têm que se provar em absolutamente tudo. Tudo que a gente vivencia nos dá valor ou nos tira valor, e a gente precisa provar o nosso valor a partir dos nossos feitos, inclusive nos nossos relacionamentos. E por isso existe uma ansiedade abissal, monstruosa no nosso tempo, de provar ao outro que o meu relacionamento vai dar certo, seja lá o que dar certo for, porque na tirania do mérito importa que pareça ao outro que deu certo, e não necessariamente que a gente encontre fruição naqueles relacionamentos que a gente tem, que a gente encontre sentido, que a gente encontre beleza, que a gente encontre florescer e desenvolvimento naqueles relacionamentos que a gente tem. O que importa é que a percepção pública do nosso relacionamento seja uma percepção de que deu certo. E até então, naquilo que existe de mais sublime, que é o amor entre duas pessoas, o que acaba existindo é um desejo de fazer com que haja uma percepção pública de que o nosso relacionamento é perfeito. Se você é uma pessoa pública, quando o relacionamento não se mostra perfeito, você precisa vir a público explicar por que não deu certo. E é isso que a gente vê no caso do Gaules, que chama uma live e que precisa explicar como que o relacionamento não deu certo, em parte porque ele precisa manter um público de fãs que tem nele essa figura de celebridade e que, portanto, existe uma situação de culto ou de quase culto, na linguagem de Mark Duffett, em torno dele, e que, por outro lado, quando a gente lê Michael Sandel, a gente identifica que existe uma necessidade de demonstração do que aconteceu para que continue havendo validação de quem Gaules é por inteiro e de como relacionamentos mostram que ele é uma pessoa virtuosa, apesar das coisas não terem dado tão certo assim. Porque o tempo todo a gente valida quem a gente é por meio do mérito e da percepção alheia de que a gente está fazendo aquilo que dá certo. Estamos cumprindo e batendo as nossas metas. Terceiro ponto que eu quero chamar a atenção tá aqui, ó, Gilles Lipovetsky, melhor dizendo, e Jean Serrois. Estetização do mundo, viver na era do capitalismo artista. Tem um vídeo sobre Gilles Lipovetsky no Teologia do Alemão, que se eu me lembrar, eu também vou colocar aqui na descrição, que é uma obra-prima explicando o pensamento de Lipovetsky. Nesse livro aqui, o Lipovetsky ele vai tratar a respeito de como na sociedade contemporânea a moda ela é prevalente na constituição do nosso jeito de pensar e de consumir. Lipovetsky é um estudioso da moda. Então a gente tem aqui filósofos, sociólogos, cientistas sociais explicando como o mundo tem funcionado, e nesse meio de explicar o mundo por intermédio de como a moda se desenvolve, Lipovetsky ele demonstra, junto com Jean Serrois, nesse livro específico, uma coisa que é a escalada do efêmero. Para a moda acontecer dentro do universo capitalista, é necessário que a gente passe a valorizar coisas diferentes todo ano. Todo verão. Primavera, verão tem uma nova coleção. E numa nova coleção de novos produtos, a estetização
muda, ela é efêmera. Existe uma escalada do efêmero, do rápido, do veloz, do começar e acabar muito rapidamente. E então o que nós temos é a mudança daquilo que é belo numa velocidade muito rápida. E você consegue fazer isso com camiseta. Agora é moda usar oversized, grandona. Depois vai ser moda usar curtinha, apertadinha. Depois vai ser moda usar tons terrosos. Mas depois vai ser moda usar cores mais vivas. E assim, quando a gente fala de produto, aquilo que é belo vai mudando com uma velocidade que nunca teve antes. Com a introdução da estetização do mundo por meio da moda, você vai criando uma escalada de uma cultura do efêmero e do consumo do efêmero, pela necessidade de um hiperconsumo, para que na próxima estação a gente tenha que trocar de guarda-roupa, abastecendo esse ciclo de consumo. Qual que é o problema? O problema é que você faz isso com camiseta. Você não consegue fazer isso com superestruturas. Você não consegue fazer isso com ideias, com relacionamentos, com conceitos. E aí, nós vivemos um problema sério na figura do gaulês. Por quê? Porque a cultura da celebridade transforma gaulês num ídolo e tantos outros pelos quais a gente se apaixona na nossa cultura de celebridade e querer saber a vida privada dessas pessoas. Transforma esse cara num ídolo. Transforma esse cara num objeto de culto, num objeto de celebração. Num objeto de culto e de celebração que eu não desfruto na espiritualidade, mas no âmbito do consumo e do mérito que ele demonstra. Vou explicar melhor. Quando o Whindersson se demonstra frágil, ele deixa de ser consumido. Um monte de gente que era fã do Whindersson no episódio Luísa Sonza, embora ele não tenha culpa aparentemente nenhuma muito grave de tudo que aconteceu, é meramente um relacionamento que não dá muito certo, mas quando esse relacionamento termina, uma série de pessoas abandona o consumo, deixa o hype. O Whindersson se torna um pouco menor, embora seja ainda gigantesco e acho que sempre será. Mas o que acaba acontecendo é que o consumo de Whindersson, ele sofre um certo baque. Perceba que eu estou transformando o Whindersson, ou gaulês, ou Vilela, que passa também por um divórcio aqui, não em uma pessoa que produz um conteúdo que eu consumo, mas num objeto de consumo. Em outras palavras, num produto. Num produto que está inserido na cultura da escalada do efêmero. E pessoas não são como camisetas. Que tá tudo bem você consumir essa, guardar no armário ou doar, o que é melhor, e trocar por uma outra se assim você tem condição financeira de fazê-lo. Não. Pessoas não foram feitas para serem consumidas. E no meio desse ciclo, então, é absolutamente natural perceber que os relacionamentos também se tornam eles efêmeros e muitas vezes fadados ao fracasso. Se você é esperto, você já pegou o problemaço que a gente criou nessa história, porque a gente criou um ciclo. Um ciclo que é absolutamente cruel com o ídolo, mas também para quem consome o ídolo. Explico. O ídolo precisa ter relacionamentos que deem certo, por causa da tirania do mérito. Mas a escalada do efêmero diz que esses relacionamentos darão errado, porque eles são rápidos. No mundo das celebridades, você tem divórcios e mais divórcios, relacionamentos duradouros, são a exceção. Você sabe muito bem disso. Por isso, quando um evangélico se torna celebridade, para ele é permitido, na nossa cabeça, na cultura de maneira geral, embora teologicamente não faça o menor sentido, mas por isso, quando um evangélico se torna celebridade, ou porque joga bola, ou porque virou cantor, ou porque virou político, ou ele é famoso de alguma maneira, ou é um ator,
ele ganha uma espécie de salvo-conduto para ter os relacionamentos bagunçados. E você, que é uma pessoa comum no banco da igreja, não tem esse salvo-conduto. Então o cara coloca uma faixa aqui escrito 100% Jesus, e ele pode ter várias mulheres e tá tudo bem, ele continua sendo considerado evangélico, cristão. Agora você no banco de igreja não tem essa liberação. Porque instintivamente, intuitivamente a gente percebe que na cultura, quando você é famoso, é normal se divorciar. E isso é um problemaço, porque essas pessoas não são objetos, elas são pessoas. Elas sofrem com esses términos, com essas quebras de relacionamento, assim como eu e você. É um problemaço para elas. Agora, é um problemaço também para quem consome, não o conteúdo que essas pessoas produzem, mas consome as pessoas. Veja só, é diferente consumir uma partida do Santos porque você quer ver o Neymar jogar e consumir, olha a diferença, e consumir a vida privada do Neymar, nos mínimos detalhes, saber onde ele vai, que restaurante que ele gosta, saber quem é a atual namorada dele ou não, o nome do filho ou da filha que ele teve com a última menina que ele estava. É diferente consumir o produto que ele gera e consumir a vida pessoal dele, consumir a pessoa como se a pessoa fosse de fato um produto. Agora, se eu consumo a pessoa como de fato um produto e eu tenho nessa pessoa uma figura idealizada, algumas coisas podem surgir a partir disso que são extremamente preocupantes. Explico. Ora, se o gaulês que tinha tudo, que é inteligente, que tem dinheiro, se o gaulês que é tudo isso, o relacionamento dele não deu certo, cara, eu também corro risco. Aliás, eu tenho menos chances. Como que vai ser isso? E começa a surgir em mim uma enorme ansiedade. Uma outra possibilidade, em vez de eu ficar ansioso com isso, é se o meu paradigma, se o meu parâmetro, se o cara que eu sigo e que eu admiro, ele está vivendo de relacionamento em relacionamento, isso deve ser o ideal. Vou ser assim também. Percebeu a realidade dúplice e cruel dessa situação na qual a gente se colocou? Recomendo demais a leitura desses dois livros para você entender com profundidade essa situação que não é uma situação trivial, fácil da gente entender e que compreende dentro de si uma série de complexidades para que a gente entenda o mundo de uma maneira mais completa, mais profunda, saindo da superficialidade, da frivolidade de meramente observar o mundo das estrelas. Criamos um problemaço. Quando a gente entende esse problemaço, a gente entende um outro fenômeno que aparece aqui na internet, que é o surgimento dos comentaristas de divórcio. Ora, se você tem uma ansiedade, se você tem um problema interno, saiba disso. Algum criador de conteúdo vai sacar e vai fazer conteúdo mirando na sua fragilidade, mirando nesse seu conflito interno, mirando naquilo que é um problema, para te oferecer uma determinada solução e, quiçá, vender algo no fim da esteira, no fim da linha. Eu faço isso no meu canal, naquilo que eu acredito ser ético e virtuoso. Eu identifico, por exemplo, que é difícil fazer um estudo bíblico, então você tem essa ansiedade. Como que eu produzo um bom estudo bíblico? Então, de maneira ética e virtuosa, eu ofereço uma solução para isso. Daí eu tenho um curso, como preparar um estudo bíblico. Eu percebo um anseio por entender teologia e que existem lacunas na formação teológica da maioria das pessoas. Parece que você está construindo um castelo de tijolinhos e está faltando alguns tijolos ali. Então eu elaboro um roteiro de estudos teológicos e está aqui na descrição também. Então existem maneiras éticas de se fazer isso. Entretanto, explorar a ansiedade alheia sempre será algo perigoso no sentido de que a gente esbarra na antiética. Por quê? Porque a gente está explorando a fragilidade alheia. E o que a gente deve fazer não é explorar a fragilidade alheia, mas fornecer soluções para que naquela situação que torna a pessoa frágil, ela possa se fortalecer. É totalmente diferente. Por outro lado, o uso antiético pega essa sua fragilidade, essa minha fragilidade,
e nos manipula a partir dessa situação de fraqueza, que faz com que a gente esteja mais suscetível a ouvir discursos que prometem soluções fáceis. Se a nossa ansiedade é o relacionamento de todo mundo está dando errado e o meu pode dar também, o que o manipulador ele cria? Ele cria soluções fáceis para que relacionamentos deem certo. Essa é a grande sacada. E aí você começa a ver pipocando na internet, pipocando no seu feed, nas suas thumbnails, os comentaristas de divórcio, abutres. E aqui eu já estou indo da filosofia para a teologia, daqui a pouco a gente vai para o texto bíblico. Gente da pior espécie, que sacou isso, se percebeu isso a respeito de si ou não, mas que na tragédia alheia vira comentarista de divórcio, comentarista da vida pessoal de quem está assistindo, da celebridade. Para explorar, e aí está a questão do abutre ainda mais, para explorar nos detalhes da tragédia pessoal de alguém, como intensificar as suas ansiedades para vender algo no final. Esse é o comportamento de abutre. Comentar o término do gaulês, tudo bem, a gente mesmo está fazendo isso aqui. O Luigi, do Luigi Verso, fez um vídeo excepcional sobre isso, que eu recomendo também. Isso tudo bem. Agora, usar isso para intensificar a sua ansiedade, fazendo com que você se torne suscetível a manipulações, isso é um problema. E então, esses comentaristas de divórcio vão dizer, aconteceu porque o cara não olhou as red flags da mina. Misoginia. Aconteceu porque o cara não quis se cuidar, e eu tenho aqui a fórmula para você se cuidar. Aconteceu porque o cara, etc, etc, etc. Comentaristas de divórcio. Gente que está esperando o divórcio de alguém acontecer para o cara vir e botar a ideologia dele. Então o cara comenta o divórcio do Vilela, o cara comenta a separação do Gaules, o cara comenta do Whindersson. E como eu adiantei aqui para vocês, no mundo da cultura de celebridade, essas quebras de relacionamento acontecerão uma atrás da outra. Então o cara tem material farto para cobrir um ano inteiro de comentar divórcio alheio. Um outro fenômeno menos complicado do que esse, ou menos imoral do que esse, é o fenômeno dos coaches de relacionamento. Nós temos um muito famoso entre evangélicos, que é um cara que permeia todas as denominações. Se tem alguém que é uma espécie de ícone da unidade evangélica, esse alguém se chama Cláudio Duarte. Afinal de contas, quem não quer ter o relacionamento saudável e restaurado? E o Cláudio Duarte, em alguma medida, fez isso na história de um monte de gente. E em outros casos não aconteceu, e enfim. Mas esses coaches de relacionamento pipocam porque existe essa necessidade de um monte de gente ansioso porque o relacionamento não vai dar certo, porque tudo que o cara vê é relacionamento não dando certo. E essa é uma questão de viés de confirmação, de câmara de eco, de estar dentro de uma bolha. Se eu oriento a minha vida a partir da influência da fofoca e do bisbilhotar da vida alheia, em especial de celebridade, talvez a percepção de mundo que eu tenha se torne distorcida, porque eu acho que o mundo funciona como o mundo das celebridades, e isso não é verdade. Veja só, tudo isso que eu expliquei do Duffett, do Michael Sandel, do Gil Lipovetsky, permeia a sociedade como um todo. Mas existem coisas que são características do mundo específico da celebridade. Você não é um produto que está sendo consumido, então... Provavelmente não é, né? Você não é um produto que está sendo consumido, então você não vai necessariamente sofrer as mesmas pressões que uma celebridade sofre. Deu para perceber? Entretanto, você faz parte desse sistema no qual você consome. Mas o fato dessas celebridades todas se divorciarem não significa que todo mundo ao teu redor divorcie. Então será que todo mundo precisa de um coach de relacionamento? Ou de terapia de casal? Que muitas vezes são soluções válidas, legítimas, tá?
Mas sabe que todo mundo precisa dessas coisas? Todo mundo precisa ir num retiro de casais, embora seja uma solução válida, legítima, e acredito eu que, se bem feita, saudável para a grande maioria dos casais. Mas perceba como existe uma relação com uma cultura de consumo, com a formulação de um produto, e esse mesmo produto, um produto que está na escala do efêmero, como Lipovetsky aponta. Por quê? Você precisa ir no retiro de casais todo ano? Não resolveu você ter ido naquele? Você tem que ir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e outra vez? Curioso. É o retiro de casais, coleção de inverno. A gente vai trocar no ano que vem por outra coleção. A gente tem que ter um pouco de cuidado com as coisas que a gente faz. Muito embora eu aprecie o trabalho de pessoas que fazem com que relacionamentos sejam mais duradouros dentro de igreja. Dito isso, o texto bíblico nos alerta para a dificuldade de empacotar, a dificuldade de produzir enlatados que sejam soluções mágicas para o mundo dos relacionamentos. A gente pode orar, por exemplo, para o livro de Provérbios no episódio de Agur. Agur é alguém em busca da sabedoria e que tem dificuldade em encontrar essa sabedoria. Ele encontra muitos mistérios pelo mundo. Entre esses mistérios, lá no capítulo 30 de Provérbios, no versículo 18 e no versículo 19, Agur diz isso daqui, olha: 3 mistérios permanecem, 4 eu ainda não consigo entender. O caminho da ave no céu, o caminho da serpente na rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho de um homem e uma mulher. Do que ele está falando? Poeticamente, o que ele está querendo dizer? Ele não consegue prever como a ave vai voar, como o abutre circunda sua presa e continua ali no céu sem nem mesmo bater as asas, e para onde ele vai e quando ele vai descer. E a serpente na rocha, que anda de maneira sinuosa ou que rasteja de maneira sinuosa e varia a velocidade com a qual ela está com uma presa, e por onde ela vai permanece também um mistério. São caminhos misteriosos do navio também no alto mar. Tempestades e tempos de bonança modificam a rota originalmente planejada por um navegador. Permanece um mistério qual é o caminho exato que o navegador fará para sair da costa do Levante e chegar até a Península Itálica. E de igual modo, o caminho que um relacionamento fará, como ele vai acontecer, permanece misterioso. Basta olhar para o livro de Gênesis. Os casamentos no livro de Gênesis, todos eles são ambíguos, difíceis e já começam de maneira nada idealizada. Abraão casa com Sara, que é sua meia-irmã, num casamento aparentemente de conveniência, busca um casamento étnico também para o seu filho Isaac, que tem uma série de problemas nesse casamento. A gente busca, às vezes, romantizar. Você já encontrou sua Rebeca? Vai ver lá no livro de Gênesis o relacionamento de Isaac e Rebeca para ver se é bom. Uma loucura isso daí. Mas tudo bem. Então você tem Jacó, que se casa por amor com Raquel. Mas esse relacionamento também é um relacionamento difícil, que Raquel parece nunca conseguir agradar Jacó, pelo menos na cabeça dela, a ponto dela preferir morrer do que continuar sem ter filhos. E aí você pega os relacionamentos dos filhos de Jacó, aí é uma bagunça completa. Não vou nem ir adiante. E o texto bíblico está mostrando pra gente, relacionamento é uma coisa difícil. E a gente está querendo idealizar também esses relacionamentos de Gênesis. Complicado. O que o texto bíblico vai mostrar pra gente é maneiras da gente se tratar um ao outro, que certamente fará um casamento melhor. Isso o texto bíblico mostra. Como a gente se trata um ao outro, como a gente trata os filhos, e então a gente tem um relacionamento que floresce. Mas o caminho exato,
O enlatado, a fórmula mágica, esquece, não tem. Cada casal vai viver os seus próprios desafios. E então, o nosso chamado nesse momento é um chamado para maturidade, para uma compreensão real de como o mundo funciona. De se engajar na leitura, no lugar de se engajar na vida pessoal dos outros, como se esses fornecessem a solução para os nossos anseios relacionais. Não fornecem. Obviamente, os comentaristas dos divórcios dessas celebridades também não fornecem. E os coaches de relacionamento podem dar algum tipo de norte ou de direção, mas soluções específicas também não. E o texto bíblico, por sua vez, dá um norte mais sólido, mais específico. Mas quem vive a sua vida de relacionamento é você com a sua esposa. Os nossos relacionamentos clamam por uma fuga do frívolo e uma entrada profunda de cabeça no universo do texto bíblico e da complexidade do mundo. Isso faz relacionamentos que não precisam ser a marca do mérito. Isso faz com que o meu relacionamento ele dure, o seu relacionamento ele dure, porque a gente encontra no outro prazer, sentido, completude, e não uma marca de mérito para mostrar para os outros. Eu venci, o meu relacionamento durou. Eu espero que esse vídeo te abençoe com uma visão um pouco mais cheia de nuance de como o mundo funciona. E você me acompanhe nessa jornada de busca por nuance, e você pode fazê-lo se inscrevendo nesse canal, dando uma olhada nos livros que eu indiquei, nos cursos que eu tenho, e quem sabe assistindo o próximo vídeo que a gente vai indicar por aqui. Esse era o Mercado por hoje, eu vou ficando por aqui, e até a próxima.